Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Marcelo, sou administrador de redes aqui da PHS Brasil, consultoria informática. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o Microsoft Intune. Antes de seguir para o hands-on, eu acho muito importante a gente explicar o que é o Intune e por que você deve utilizá-lo no seu dia a dia. O Intune é uma solução de gerenciamento de dispositivos móveis implementada aí pela Microsoft recentemente, que possibilita, de modo resumido, ele é mais extenso, tá? Mas em resumo, ele possibilita com que você aplique configurações para o seu dispositivo móvel, seja ele o seu notebook ou o seu smartphone, sem a necessidade de ter um servidor, tá? Para a galera que já vem de ambientes Microsoft, sabe que para aplicar políticas em um equipamento, você precisa de um servidor configurado com a Active Directory Domain Service, e é através das GPOs que você consegue implementar políticas, como, por exemplo, um papel de parede, tá? E o Intune, ele vem justamente provisionar esses recursos, né, de políticas e configurações automatizadas sem a necessidade de você ter um servidor, tá? Então, é justamente isso que nós vamos falar hoje. Eu vou te dar alguns insights sobre como utilizar o Intune, vou te explicar também alguns pontos importantes na utilização dele, e no finalzinho aqui a gente tem um hands-on, onde eu vou colocar uma máquina no Edge Active Directory e ela vai aplicar o papel de parede customizado, ok? Antes da gente seguir, eu acho importante a gente já comentar os pontos importantes, tá? A máquina, para baixar as políticas do Intune ou Windows, ele precisa ser pelo menos a versão Windows Pro, tá? Segue a mesma lógica de quando você coloca a máquina no Active Directory Domain Service. Não é qualquer versão do Windows que consegue entrar em um domínio, tá? Pelo menos ali a versão Pro. Então aqui a gente está trabalhando com Windows 10, Windows 11 Pro, ok? Você só ter o Intune implementado e não ter a máquina com pré-requisito, você não vai ter êxito no seu teste, tá? E o segundo ponto importante também da gente citar é que o Intune, ele depende de uma licença específica, tá? Como você não está trabalhando com Active Directory Domain Service, e sim agora com ambiente sem servidor, ele precisa de uma licença específica, tá? Que é a licença P1. Agora vai uma dica para a questão do licenciamento. Não necessariamente você precisa pedir somente a licença P1, tá? Você pode, de repente, adquirir uma licença Business Premium, que você já vai licenciar o seu pacote Office, garantindo com que o seu colaborador tenha a versão mais moderna do Office 365. E a Business Premium, além do Office, ela já vem embutida com a licença P1. E a licença P1 que ela tem alguns recursos a mais, incluindo também as políticas do Intune, tá? Você pode trabalhar com as políticas do Intune se você adquirir essa licença Business Premium do pacote Office. Caso você precise de algum apoio com essa questão de licenciamento, é importante destacar que aqui na PHS nós temos o nosso time comercial que pode te ajudar em todas as etapas de dimensionar quais as licenças mais adequadas para o seu negócio, ok? Vou deixar os contatos aí na descrição. Bom, pessoal, dando seguimento então aqui no nosso vídeo, eu já tenho uma máquina virtual aqui no Azure, que é com Windows 11 Pro, tá? Então é importante destacar que para a máquina ser membro do Azure Active Directory, de modo que consequentemente ela baixe as políticas do Intune, o Windows tem que ser pelo menos um 10, Windows 11 da versão Pro, ok? É a mesma lógica lá do Active Directory Domain Service. Se a máquina não tiver com a versão Pro, ela não entra no domínio, consequentemente ela não vai baixar as políticas. Então, garantindo que você está com a versão Windows 10 ou Windows 11 Pro, vou fazer aqui o procedimento para que a máquina seja ingressada no Azure Active Directory. Então, venho aqui com o mouse no menu inicial, botão direito, clique em Settings, no canto esquerdo, clique em Accounts. Vou com o mouse por meio da tela, vou rolando para baixo, logo abaixo de Account Settings, pesquiso por Access Work or School. Cliquei, perfeito, aí ele já me redireciona aqui para a tela de Access Work or School. No canto superior direito, clico no botãozinho azul em Connect. Consequentemente, a tela de Microsoft Account ela vai ser apresentada.
venho com o mouse e com muita atenção, tá? Não digito o e-mail aqui em cima. Eu vou clicar aqui nessa opção de baixo de Join this device to Azure Active Directory, ok? É esse primeiro link sombreadinho de azul aqui, tá? A penúltima linha. Então, clico em ingressar essa máquina no Azure Active Directory. Agora sim, eu entro com a minha conta. Insiro meu password. Agora vai ser feito o processo de ingresso da máquina no Azure Active Directory, onde consequentemente, depois de um tempo, ela vai baixar as políticas. Importante observar que, como é um processo de ingresso de máquina em uma organização, ele pede a sua confirmação de, valida. Você conhece mesmo essa organização? Confirma que pode fazer o ingresso. Posso clicar em ingressar, no caso Join. Concluído o processo de ingressar a máquina no Azure Active Directory. Ele informa aqui que já está tudo ok. E no canto inferior direito tem um botãozinho escrito Done. Posso clicar em Done. Assim como quando você finaliza o ingresso de uma máquina no Active Directory Domain Service, que é o ambiente on-premises, é de suma importância que você faça um reboot no equipamento, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou mandar reiniciar a máquina, cliquei no menu iniciar, um pouquinho para a direita aqui, no botão Power, seleciono Restart. A máquina vai reiniciar. Ok, concluído o processo de reboot, já estou acessando novamente o equipamento, tá? E a primeira coisa que você vai observar após o processo de ingressar o equipamento no Azure Active Directory é que agora, a partir desse momento, eu tenho a minha conta local, que a conta, assim que eu formatei o equipamento que me é disponibilizado, é uma conta local que só me pede o password. E a partir do momento que o computador ele é membro do Azure Active Directory, no canto esquerdo, no canto inferior esquerdo, ele tem a opção de entrar com outro usuário. A partir desse momento, você vai observar que você passa a entrar com o seu e-mail corporativo, tá? Não é mais um usuário que está lá no banco de dados local da máquina. Você está passando a fazer logon no equipamento com o seu e-mail corporativo, ok? Então ele está pedindo aqui o meu e-mail. Obviamente eu vou usar o mesmo e-mail que eu fiz o ingresso do equipamento no Azure Active Directory. No caso, eu vou fazer aqui o processo de logon. Só aguardar aqui o carregamento. Como é o primeiro logon, a máquina demora um pouquinho. Ok. Então, ainda no processo de primeiro logon, o Windows Hello ele entra com um pré-requisito para manter o equipamento mais seguro. Então, posso clicar aqui no canto inferior direito em OK. Já solicita aqui então o MFA. Vou fazer aqui a aprovação no meu celular. Perfeito. E ainda, pessoal, logo após a validação do MFA, você é sugerido a definir um PIN para o equipamento, tá? Porque não seria seguro você ficar fazendo logon com a sua senha do e-mail, tá? Então, somente o primeiro login, você precisa digitar o seu e-mail. Na sequência, PIN é para você não ficar digitando a senha do seu e-mail, tá? De modo a comprometê-la. E é uma senha válida somente para aquele equipamento, tá? Então pode digitar uma senha, no caso aqui eu vou colocar uma senha aleatória. Definindo o PIN, posso clicar no canto inferior direito em OK. Já não faço mais login com a minha senha do e-mail, essa senha está intacta, faço login somente com o PIN. O PIN vai funcionar somente nesse equipamento, ok? Vamos aguardar aqui a conclusão do processo do primeiro logon. Ok, tudo certo. Concluído o processo do PIN. Posso clicar no canto inferior direito no botão OK. Perfeito. Então a máquina ela já está no Azure Active Directory. Abrir a janelinha aqui do Windows Explorer.
E o que você vai observar, acabei de abrir uma janela do Windows Explorer, cliquei aqui em este computador, acessei aqui o disco C2 pontos, e ele já baixou o meu papel de parede, tá? Que é a minha política do Intune que nós vamos explorar na sequência. Ele já baixou o papel de parede que está dentro dessa pastinha Wallpapers, mas quando eu minimizo, ele ainda não aplicou. Porque assim como as políticas do Active Directory Domain Service, que é o servidor de políticas do ambiente on-premise, para que a política de fato seja aplicada, é preciso o processo de logoff e logon no equipamento, tá? Então, posso fazer da seguinte forma. Fazer um logoff. Marcelo. Sign out. E agora o novo processo de login, eu digito o PIN que eu acabei de definir pelo Windows Hello, tá? Definir aqui o PIN, guardando. E a primeira coisa que você observa é que o meu wallpaper, ele já mudou, tá? O meu papel de parede, ele já baixou o papel de parede padrão aqui da PHS Brasil. O papel de parede customizado, com logo, algumas informações importantes ali, tá? Para auxiliar o nosso time de suporte. Então, a gente já explicou o que é o Intune, o porquê que você deve utilizá-lo, né? E agora eu vou mostrar a interface de configuração do Intune em si, tá, pessoal? Então, lembrando que aqui é uma máquina virtual com Windows 10 ou 11 Pro, que nós ingressamos no Edge Active Directory para que o processo de autenticação fique moderno, né? E onde nós passamos na sequência a fazer logon através do nosso e-mail corporativo. Logo no primeiro logon, o próprio sistema operacional, via as políticas padrões de segurança, acho que já sugeriu que nós definimos um PIN, né? Que é para não ter que ficar digitando a senha do e-mail ali, uma vez que ficar digitando a senha do e-mail pode torná-la vulnerável. O PIN é uma senha única e exclusiva para esse equipamento que eu acabei de ingressar no Edge Active Directory. Então agora nós vamos seguir para a parte, o painel do Intune em si. Vou minimizar, aqui papel de parede mais uma vez. Vou minimizar. O Intune, para acessar o Intune, você vai acessar endpoint.microsoft.com. E essa é a interface do Intune, tá? Sistema web que você define todas as configurações. Pontos importantes: o Intune ele ainda não tem o grau de maturidade que as políticas de grupo do servidor do Edge, as políticas do Active Directory Domain Service, as famosas GPOs, tem, tá? Mas o que acontece? O que não tiver nativo no Intune, você pode complementar com script de PowerShell, por exemplo. Foi o que eu fiz nesse nosso Wallpapers, tá? Então, se você for olhar o meu Wallpapers, como que ele funciona? É o script de PowerShell que está vinculado aqui no Intune, que é acessado através do endpoint.microsoft.com. E esse script, o que ele faz? Ele baixa de uma storage account o papel de parede, salva lá no C2 pontos, que eu mostrei lá para vocês, tá? Voltando. Então, a minha política do Intune, ela baixa via script de PowerShell o meu papel de parede aqui no C2 pontos da máquina, e ele seta também umas flags, algumas chaves no registro da máquina, definindo que o papel de parede deverá ser buscado lá do C2 pontos da pasta Wallpapers, tá? Então, o que você não conseguir fazer nativo com o Intune de modo tão intuitivo, assim como é nas GPOs, você consegue complementar por script. Assim como eu citei o exemplo, esse meu papel de parede foi aplicado em um script do PowerShell, ok? Ainda falando sobre o Intune, você tem diversas opções, galera. Você consegue gerenciar dispositivos, inclusive celulares. E aí tem algumas opções, tem alguns conceitos que valem a pena nós utilizarmos quando se fala na administração do celular. Existem dois conceitos: gerenciamento de dispositivos móveis e gerenciamento de aplicativos móveis, tá? Depois dessa época de pandemia que nós viemos aí,
bastante gente foi contratada para trabalhar em home office em caráter emergencial. Então, o conceito de BIOD, traduzido ao pé da letra, traga seu próprio dispositivo, essas políticas do Intune elas vieram a calhar justamente para esse tipo de situação, tá? Onde o gerenciamento de aplicativos móveis, as políticas do tipo MAM, ela é encaixada no seguinte contexto: a PHS me contratou, eu sou funcionário da PHS, mas eu estou trabalhando com o meu celular pessoal. Então, via políticas do Intune, tá? Via políticas do Intune de aplicativos, a PHS delimita que eu não posso transferir arquivos do OneDrive, eu só posso ter acesso aos arquivos da PHS via o OneDrive, tá? Seriam políticas de aplicativos móveis, né? Então, se acontecer do meu celular ser furtado ou qualquer coisa do tipo, a PHS consegue, de repente, por exemplo, ir lá e apagar os arquivos corporativos da empresa, tá? A PHS, é importante destacar que nesse cenário de BIOD, a PHS ela se preocupa, via políticas MAN, com os dados da empresa. Ela não tem jurisdição sobre o meu dispositivo. O celular é meu, mas os dados são da PHS, tá? Então, em caso do meu celular ser furtado, a PHS tem total autonomia para ir lá e apagar os arquivos da empresa. Já nas políticas de dispositivos móveis no MDM, por exemplo, a PHS, o dispositivo ele é da PHS Brasil. Então, se acontecer do meu laptop ser furtado, a PHS pode, via políticas do Intune, mandar formatar o equipamento todo, tá? Então, por exemplo, se o meu celular for roubado, pessoal, via políticas do Intune, a PHS pode apagar todo o equipamento, porque o dispositivo é da PHS Brasil, tá? Então, ela pode apagar. Já quando o celular não é da empresa, tá? Nessas políticas de BIOD, ela não pode apagar, porque tem dados do colaborador. Nesse caso, entre as políticas de MAM, tá? Gerenciamento de aplicativos móveis. Ela pode apagar aquilo que lhe cabe, no caso, os dados do OneDrive, não o celular em si, ok? Então, é um ponto importante aí para a gente frisar novamente, tá? Dá para fazer bastante coisa com o Intune, tá? Essa aqui, só frisando para a gente seguir para a parte da conclusão do vídeo. Toda a parte do Intune, você configura e gerencia e implementa as políticas através desse site que eu pontuei aqui para vocês, endpoint.microsoft.com. E para a gente fazer um breve resumo, antes de ir para a conclusão do vídeo, o Intune ele depende de licenças, tá? Ele depende da licença Business Premium, depende da licença P1 e, como sugestão, eu informei que você pode utilizar a licença Business Premium, que vai possibilitar com que você licencie o seu Office 365 corretamente e também já tenha direito às features do P1, tá? Inclusive o Intune. Frisei também que se você precisar de algum apoio com a questão de licenciamento, nós da PHS Brasil podemos lhe apoiar nessas questões. Importante destacar também que para a máquina ser membro do Azure Active Directory, de modo que ela baixe essas políticas, o Windows precisa ser pelo menos a versão Pro, tá? Então aí a gente está chutando que a gente parte do princípio que você está trabalhando com o Windows 10 ou 11 Pro, ok? Beleza, pessoal. Então conseguimos abordar de maneira rápida e objetiva as principais funcionalidades do OpenTuning, tá? Que é o nosso software de gerenciamento de dispositivos móveis da Microsoft. Pessoal, espero que o conteúdo tenha sido bastante útil, tá? Expliquei de forma bem didática também, conseguimos simular com o Lab Hands-on para ficar de fácil entendimento aí para vocês. Se o vídeo foi útil, eu peço para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, ok? Galera, por hoje é só, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Até mais!